Ela lhe deu dinheiro para pegar o táxi, sem saber que ele era um milionário. A jovem não sabia que aquele gesto de bondade tão simples para ela mudaria completamente sua vida. O homem, que até então parecia apenas mais um cliente comum, era na verdade um milionário com o poder de transformar seu destino de maneiras que ela jamais imaginaria. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol já havia se posto sobre São Paulo quando Vitória finalmente terminou seu turno no Cantinho da Vila, um restaurante despretensioso no bairro de Pinheiros. Seus pés doíam depois de horas transitando entre as mesas, servindo pratos e recolhendo pedidos. O avental amarrotado e algumas manchas na camisa branca do uniforme denunciavam o dia intenso de trabalho. Enquanto guardava suas coisas no pequeno armário dos funcionários, Vitória consultou rapidamente o celular. 3 mensagens de sua mãe, perguntando se ela chegaria a tempo de ajudar com o jantar, e uma notificação da faculdade lembrando sobre o trabalho de sociologia que precisava entregar até o final da semana. Suspirou profundamente, sentindo o peso das responsabilidades sobre seus ombros jovens. O céu noturno de São Paulo, com sua característica ausência de estrelas, testemunhava mais um dia na vida da jovem de 22 anos que se equilibrava entre ser garçonete, estudante universitária e filha dedicada. Seus cabelos castanhos, normalmente presos em um coque prático durante o trabalho, agora caíam soltos sobre os ombros, emoldurando um rosto que, apesar do cansaço, mantinha uma expressão determinada. Até amanhã, Vitória, despediu-se. Dona Marina, a cozinheira do restaurante, uma senhora de sorriso fácil, que sempre guardava um pouco de comida para que Vitória levasse para casa. Toma, filha, fiz um pouco mais de feijoada hoje. Leva para sua mãe experimentar. Vitória sorriu agradecida. Eram esses pequenos gestos de bondade que tornavam seus dias mais leves. Obrigada, Dona Marina. A senhora é um anjo. Na calçada, o movimento ainda era intenso, típico de uma noite de quinta-feira em São Paulo. Vitória ajeitou a bolsa no ombro e começou a procurar um táxi. O dinheiro estava curto, como sempre, mas hoje ela estava exausta demais para enfrentar 2 conduções até em casa. Foi quando o viu pela primeira vez. Um rapaz alto, de aproximadamente sua idade, vestindo roupas que pareciam caras demais para alguém que estivesse procurando táxi naquela região mais modesta da cidade. Havia algo diferente em sua postura, uma mistura de desamparo e constrangimento, que destoava completamente de sua aparência bem cuidada. Ele tentava, sem sucesso, negociar com um taxista. Desculpe, eu esqueci minha carteira. Mas posso fazer uma transferência assim que chegar em casa ou... O taxista balançou a cabeça, impaciente, e partiu, deixando o rapaz ainda mais desconcertado. Vitória observou enquanto ele verificava os bolsos repetidamente, como se por milagre algumas notas fossem materializar-se ali. Algo naquela cena tocou Vitória profundamente. Talvez fosse o contraste entre a elegância de suas roupas e o desamparo em seus olhos. Ou talvez fosse simplesmente porque, depois de um dia tão exaustivo, ela reconhecia no rosto dele o mesmo tipo de cansaço que sentia. "Ei!" chamou ela, aproximando-se. "Está precisando de ajuda?" O rapaz virou-se surpreso. Seus olhos eram de um castanho profundo, e havia algo de vulnerável em seu olhar que fez Vitória esquecer momentaneamente seu próprio cansaço. Bem, ele gaguejou, claramente constrangido. "Esqueci minha carteira e estou sem dinheiro. Para o táxi. É uma situação um tanto embaraçosa." Vitória sorriu, compreensiva. "Quanto você precisa?" Não precisa se preocupar." Ele respondeu rapidamente. "Eu posso dar um jeito, talvez ligar para alguém." "Olha,"
Vitória interrompeu, já abrindo a bolsa. Eu sei como é ficar sem ter como voltar para casa. Deixa eu te ajudar. Quanto precisa? Houve um momento de hesitação antes que ele respondesse. R$ 50 dariam para chegar em casa. Vitória pegou 2 notas de 50 da carteira. Praticamente todo o dinheiro que havia sobrado de sua gorjeta do dia. Toma, fica com 100. São Paulo é grande. Vai que você precisa ir longe. O rapaz ficou nitidamente sem palavras por alguns instantes. Eu não sei como agradecer. Vou devolver, prometo. Qual seu nome? Vitória, ela respondeu, fazendo sinal para um táxi que se aproximava. E não precisa devolver. Às vezes a gente só precisa ajudar alguém, sabe? O táxi parou, e antes que o rapaz pudesse insistir, Vitória já estava entrando no veículo. Boa noite, disse ela, fechando a porta. Através do vidro, viu o rapaz ficar para trás, ainda segurando as notas com uma expressão de surpresa e gratidão. Havia algo quase poético naquela cena. Ele, parado sob a luz do poste, como se tivesse sido tocado por um ato de bondade que não esperava encontrar naquela noite. O que Vitória não sabia, enquanto o táxi se afastava pelas ruas movimentadas de São Paulo, era que aquele pequeno gesto de generosidade acabara de mudar completamente o curso de sua vida. O rapaz que ela acabara de ajudar, Rafael Lima, herdeiro de uma das maiores redes hoteleiras do Brasil, jamais havia experimentado um ato de bondade tão genuíno e despretensioso. E enquanto ela voltava para casa, pensando na conta de luz que precisava pagar e no trabalho da faculdade que ainda tinha que começar, o destino já estava tecendo os fios que uniriam suas vidas de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. Rafael permaneceu parado na calçada por alguns minutos, após o táxi de Vitória desaparecer na noite paulistana. As 2 notas de R$ 50 em suas mãos pareciam pesar muito mais do que seu valor nominal. Em seus 25 anos de vida, acostumado ao conforto e privilégio que seu sobrenome proporcionava, jamais havia se sentido tão tocado por um gesto tão simples. Naquela manhã, havia saído do luxuoso apartamento nos Jardins, decidido a experimentar algo diferente. Cansado das intermináveis reuniões sobre a expansão da rede de hotéis, das cobranças constantes de seu pai e da superficialidade que permeava seu círculo social, decidiu caminhar sem rumo pela cidade, deixando propositalmente a carteira em casa. Queria sentir, nem que fosse por algumas horas, como era viver sem a segurança que seu dinheiro proporcionava. O que não esperava era encontrar mais humanidade em uma garçonete desconhecida do que em todas as festas beneficentes que já havia frequentado. Quando finalmente chegou em casa, ignorou as várias mensagens não respondidas em seu celular, a maioria de seu pai, questionando sua ausência na importante reunião com investidores daquela tarde. Sentou-se na varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente inquieto com sua vida. Na manhã seguinte, Vitória acordou com o som familiar do despertador às 5h30. Sua mãe, Dona Helena, já estava na cozinha preparando café. "Filha, você chegou tarde ontem", comentou ela, colocando uma xícara fumegante na frente de Vitória. "E nem tocou na feijoada da Dona Marina." "Desculpa, mãe, estava muito cansada", respondeu Vitória, tentando afastar o sono. "Preciso revisar umas anotações antes da aula de hoje." Enquanto folheava seu caderno de sociologia, seus pensamentos ocasionalmente voltavam para o rapaz da noite anterior. Havia algo em seus olhos, uma espécie de solidão que nem mesmo as roupas caras conseguiam disfarçar. Balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Amanhã, na faculdade, passou como um borrão de teorias sociológicas e discussões sobre desigualdade social.
Uma ironia que não passou despercebida por Vitória, considerando os eventos da noite anterior. Ao meio-dia, já estava no cantinho da vila, ajustando o avental para mais um turno. Vitória, pode atender a mesa 5? Pediu Júlia, sua colega de trabalho, enquanto equilibrava uma bandeja cheia de pratos. Foi quando seu coração quase parou. Sentado sozinho à mesa 5, vestindo uma camisa social azul clara e um sorriso tímido, estava ele, o rapaz do táxi. "Oi", disse ele, levantando-se assim que ela se aproximou. Bem, vim te procurar. Espero que não se importe." Vitória sentiu suas bochechas corarem levemente. Visto à luz do dia, ele era ainda mais bonito do que se lembrava, com um rosto bem definido e olhos expressivos que pareciam buscar algo além das aparências. "Como sabia que eu trabalho aqui?" perguntou ela, tentando manter um tom profissional. "Na verdade, não sabia", ele admitiu, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. "Andei por toda a região onde nos encontramos ontem, perguntando. Em cada restaurante se conheciam uma garçonete chamada Vitória. Este é o 10º lugar que visito hoje." A sinceridade da resposta a pegou de surpresa. "Você visitou 10 restaurantes só para me encontrar?" "Na verdade, estava disposto a visitar todos os restaurantes de São Paulo se fosse preciso." Ele sorriu. "Ah, me desculpe, nem me apresentei direito. Sou Rafael." Rafael. O nome combinava com ele, pensou Vitória. Simples e elegante ao mesmo tempo. "Olha, sobre ontem", ele continuou. "Queria muito te agradecer, não só pelo dinheiro, mas pelo gesto em si. Você nem me conhecia e não precisa agradecer." Vitória interrompeu, sentindo-se subitamente consciente dos olhares curiosos de seus colegas de trabalho. "Foi só o que qualquer pessoa faria." "Não, não foi", Rafael insistiu, seus olhos fixos nos dela. "E é por isso que estou aqui. Queria te convidar para almoçar comigo, ou jantar, se preferir, como forma de agradecimento." Vitória hesitou. Havia algo intrigante naquele rapaz, uma mistura de vulnerabilidade e determinação que a atraía. Mas também havia mistério. Suas roupas caras, seu jeito de falar, o fato de ter tempo livre numa segunda-feira para procurá-la em 10 restaurantes diferentes. "Eu preciso trabalhar agora", respondeu ela, ajustando nervosamente o avental. "Claro, me desculpe." Ele recuou educadamente. "Mas posso voltar outro dia? Prometo que não vou desistir facilmente." Havia uma leveza em seu tom, um brilho divertido em seus olhos que fez Vitória sorrir involuntariamente. "Tudo bem, mas agora posso anotar seu pedido?" Rafael pegou o cardápio, fingindo estudá-lo com extrema seriedade. "O que você recomenda?" "A feijoada da Dona Marina é a melhor da região", respondeu ela, entrando no papel de garçonete profissional. "Então será feijoada", ele decidiu, devolvendo o cardápio. "E Vitória, obrigado novamente, por ontem e por hoje." Enquanto se afastava para levar o pedido à cozinha, Vitória sentia seu coração bater um pouco mais rápido. Havia algo começando ali, algo que ela não conseguia nomear, mas que fazia seu estômago dar voltas de uma maneira que não era de todo desagradável. O que ela não sabia era que do outro lado do salão, Rafael também lutava contra uma sensação similar. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente visto por alguém, não como o herdeiro dos Hotéis Lima, mas simplesmente como Rafael. E essa sensação era assustadoramente viciante. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina. Ao cantinho da vila, Rafael aparecia todos os dias, sempre no mesmo horário, pedindo invariavelmente o prato do dia. Seus olhos seguiam Vitória enquanto ela circulava entre as mesas. E aos poucos foram estabelecendo pequenas conversas nos momentos em que ela tinha uma pausa. "Você nunca me disse o que faz da vida", comentou Vitória numa tarde particularmente tranquila, enquanto limpava a mesa ao lado da dele.
Rafael engoliu em seco, sentindo o peso da mentira que começava a construir. Trabalho com administração hoteleira, respondeu, optando por uma meia-verdade. É um negócio de família. Deve ser legal trabalhar com a família, Vitória comentou, pensando em sua própria mãe e nas dificuldades que enfrentavam juntas. Vocês devem ser unidos. Um sorriso amargo passou pelo rosto de Rafael. Nem sempre é tão simples assim, murmurou, revirando o café que já estava frio. Às vezes, as expectativas da família podem ser sufocantes. Vitória percebeu algo de melancólico em sua voz, mas antes que pudesse perguntar mais, Júlia a chamou para atender outras mesas. Tenho que ir, disse ela, oferecendo um sorriso de desculpas. Vitória, Rafael chamou quando ela já se afastava. Você tem algum compromisso depois do trabalho hoje? O coração dela acelerou, ligeiramente. Na verdade, tenho aula à noite, estudo serviço social na USP. Os olhos de Rafael brilharam com genuíno interesse. Serviço social? Isso é incrível. Você deve realmente se importar em ajudar as pessoas. É mais que isso, ela respondeu, sentindo-se subitamente apaixonada por poder falar sobre seu curso. É sobre entender as estruturas sociais, sabe? Como podemos trabalhar para criar mudanças reais na sociedade. Rafael a observava com uma intensidade que a fez corar. Você é realmente especial, sabia? Ele disse suavemente. A maioria das pessoas que conheço só se preocupa com coisas muito menos importantes. Vitória, mesa 12. A voz de Júlia cortou o momento. Amanhã? Rafael perguntou rapidamente. Você tem aula amanhã também? Ela balançou a cabeça. Amanhã é minha folga da faculdade, mas tenho que ajudar minha mãe com... Por favor, ele interrompeu gentilmente. Só algumas horas. Prometo que vai valer a pena. Havia algo na maneira como ele pediu, uma mistura de esperança e vulnerabilidade que fez Vitória hesitar. Está bem, ela concordou finalmente. Mas nada muito chique, ok? Não estou acostumada com lugares sofisticados. O sorriso de Rafael iluminou seu rosto. Deixa comigo, te pego aqui no final do seu turno. Naquela noite, Vitória demorou mais tempo que o normal escolhendo uma roupa para o dia seguinte. Sua mãe a observava da porta do pequeno quarto, um sorriso compreensivo no rosto. Esse rapaz que tem ido ao restaurante, ele parece ser uma boa pessoa? Dona Helena perguntou, sentando-se na cama da filha. Vitória parou de revirar o guarda-roupa. Ele é diferente, mãe, não sei explicar. Às vezes parece que ele está perdido, sabe? Como se estivesse procurando algo que nem ele mesmo sabe o que é. Só toma cuidado, filha, sua mãe aconselhou suavemente. Você tem um coração muito bom, igual seu pai tinha. Às vezes, as pessoas podem se aproveitar disso. No dia seguinte, Rafael chegou pontualmente no horário combinado. Vitória quase não o reconheceu. Ao invés das camisas sociais que costumava usar, ele vestia jeans e uma camiseta simples que, embora ainda claramente de marca, o faziam parecer muito mais casual e acessível. Aonde vamos? Ela perguntou, enquanto caminhavam lado a lado pela calçada. Pensei em algo diferente, ele respondeu com um sorriso misterioso. Você confia em mim? Eles caminharam por algumas quadras até chegarem a uma pequena praça no bairro. Para surpresa de Vitória, havia uma feira de agricultura familiar acontecendo ali, com barracas vendendo produtos orgânicos e comida caseira. Pensei que poderíamos montar nosso próprio piquenique, Rafael explicou, parecendo quase nervoso. Você passa tanto tempo servindo as pessoas no restaurante, achei que seria legal fazer algo diferente. Vitória sentiu algo quente se expandir em seu peito. Era um programa simples, despretensioso, mas demonstrava uma sensibilidade que a tocou profundamente. Eles passaram a tarde provando diferentes tipos de queijos, pães artesanais e doces caseiros. Rafael parecia fascinado com cada
descoberta, como uma criança experimentando algo pela primeira vez. Sentados em um banco da praça, compartilhando um pedaço de bolo de fubá, ele finalmente perguntou algo que parecia estar guardando há tempo. Como você consegue? Consigo o quê? Ela questionou confusa. Ser tão genuína, trabalhar, estudar, ajudar sua mãe e ainda assim ter essa luz dentro de você, essa capacidade de ver o melhor nas pessoas. Vitória ficou em silêncio por um momento pensando. Acho que aprendi com minha mãe. Depois que meu pai morreu, ela poderia ter ficado amarga, sabe? Mas em vez disso, ela me ensinou que são nos momentos mais difíceis que precisamos mais da nossa humanidade. Rafael a observava com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Havia algo em seus olhos, admiração talvez, ou algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, ele disse suavemente, tão baixo que ela quase não escutou. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Uma brisa suave balançava as árvores da praça, e naquele momento, parecia que o mundo inteiro havia se reduzido àquele banco de praça. Aquele momento compartilhado entre duas pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam se encontrado numa noite qualquer em São Paulo. Mas enquanto Vitória sorria, perdida na magia do momento, Rafael sentia o peso de seu segredo crescer. Como poderia continuar fingindo ser alguém que não era, quando cada momento com ela o fazia desejar ser mais verdadeiro, mais autêntico? A resposta para essa pergunta, ele sabia, mudaria não apenas sua vida, mas também a dela, de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. A vida de Rafael havia se transformado em um elaborado jogo de equilibrista. Durante as manhãs, enfrentava reuniões intermináveis na sede dos Hotéis Lima, discutindo expansões, aquisições e estratégias de mercado. À tarde, escapava para o cantinho da vila, trocando seu terno italiano por roupas mais casuais, deixando para trás o peso do sobrenome Lima para ser apenas Rafael. O Rafael que Vitória conhecia e que cada dia mais ele desejava realmente ser. Filho, precisamos conversar. Seu pai, Ricardo Lima, o chamou após uma reunião particularmente tensa com o conselho administrativo. Você tem estado distante, disperso. Os acionistas estão começando a questionar seu compromisso com a empresa. Rafael ajustou a gravata, um gesto automático que havia aprendido a usar quando se sentia desconfortável. Estou apenas explorando novas perspectivas, pai. Perspectivas? Ricardo riu sem humor. Você é o herdeiro dos Hotéis Lima. Sua única perspectiva deveria ser continuar o legado que construí. As palavras de seu pai pesaram como chumbo em seu estômago. Do outro lado da cidade, naquele exato momento, Vitória provavelmente estava servindo mesas, sorrindo genuinamente para os clientes, vivendo uma vida simples, mas autêntica. E se eu quisesse algo diferente? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. O olhar que seu pai lhe lançou foi glacial. Diferente? Você tem ideia do que sacrifiquei para construir tudo isso? Do que sua mãe sacrificou? A menção de sua mãe foi como uma punhalada. Cecília Lima, pianista de renome internacional, havia praticamente abandonado sua carreira para se dedicar à família e aos negócios do marido. Rafael ainda se lembrava das noites em que a encontrava tocando piano sozinha na sala, seus dedos dançando sobre as teclas com uma saudade quase palpável. Falando em sua mãe, Ricardo continuou, sua voz assumindo um tom calculado. Ela tem aquela apresentação importante no Teatro Municipal mês que vem. Seria uma pena se algo interferisse com isso, não? Rafael sentiu o sangue gelar. Seu pai sempre fora mestre em veladas ameaças, em usar o amor e a culpa como armas. O que você quer dizer com isso? Apenas que certas decisões têm consequências, filho. Para todos nós.
Naquela tarde, quando chegou ao cantinho da vila, Rafael estava visivelmente perturbado. Vitória percebeu imediatamente que algo estava errado. "Você está bem?" ela perguntou, colocando uma xícara de café na sua frente sem que ele precisasse pedir. Ele tentou sorrir, mas o gesto não alcançou seus olhos. "Só problemas no trabalho." Vitória sentou-se por um momento. O movimento no restaurante estava fraco naquela hora. "Quer conversar sobre isso?" Rafael a observou, sentindo seu coração apertar. Como poderia explicar? Como poderia contar que sua vida era uma elaborada mentira, que cada momento que passavam juntos era construído sobre uma base de omissões e meias-verdades? Às vezes, ele começou lentamente. "Você já se sentiu presa? Como se sua vida tivesse sido toda planejada por outras pessoas e você não tivesse escolha a não ser seguir o roteiro?" Vitória refletiu por um momento. "Acho que todo mundo se sente assim às vezes. Quando meu pai morreu, parecia que nosso futuro já estava determinado. Seria só trabalho duro e dificuldades para sempre. Mas mesmo assim, sempre temos escolhas." "Que escolhas?" "A escolha de como reagimos, como tratamos as pessoas, que tipo de pessoa queremos ser." Ela respondeu, seus olhos encontrando os dele. "Ninguém pode tirar isso de você." Rafael sentiu algo quebrar dentro dele. A simplicidade e a profundidade da resposta dela o atingiram como um soco no estômago. Ali estava ela, uma garçonete que trabalhava duro para pagar a faculdade, oferecendo mais sabedoria que todos os consultores caros que seu pai contratava. "Vitória", ele começou, sentindo a necessidade súbita e desesperada de contar tudo. "Eu preciso te dizer algo." "Vitória!" A voz de Dona Marina ecoou da cozinha. "Telefone para você, é da faculdade." O momento se quebrou. Vitória se levantou rapidamente, lançando um olhar de desculpas. "Preciso atender. Deve ser sobre meu trabalho de conclusão de curso." Rafael a observou se afastar, sentindo o peso de seu segredo como nunca antes. Em seu bolso, o celular. Vibrou mais uma mensagem de seu pai, lembrando-o de um jantar importante com investidores naquela noite. Dois mundos, cada vez mais impossíveis de conciliar. Naquela noite, durante o jantar no restaurante mais exclusivo de São Paulo, enquanto sorria educadamente para pessoas que falavam sobre iates e investimentos, Rafael não conseguia parar de pensar no cantinho da vila, na simplicidade das toalhas de mesa xadrez, no cheiro de café fresco, no sorriso sincero de Vitória. Rafael, a voz de seu pai o trouxe de volta à realidade. O Sr. Mendes estava perguntando sua opinião sobre a expansão para o Nordeste. Ele ajustou a postura, voltando a vestir a máscara do herdeiro Lima. Mas algo havia mudado. A cada dia ficava mais difícil ignorar a voz em sua cabeça que gritava que aquela não era a vida que queria. No outro lado da cidade, Vitória estudava para uma prova, ocasionalmente parando para sorrir ao pensar em Rafael. Havia algo nele que a intrigava cada vez mais. Uma complexidade que ela não conseguia decifrar completamente, como se ele carregasse um peso invisível que ocasionalmente transparecia em seus olhos. O que ela não sabia era que esse peso logo se transformaria em uma avalanche que mudaria a vida dos dois para sempre. Foi numa terça-feira chuvosa que as primeiras rachaduras começaram a aparecer no cuidadoso disfarce de Rafael. O dia havia começado como qualquer outro. Reuniões intermináveis na sede dos hotéis Lima, discussões acaloradas sobre números e projeções, e a ansiedade crescente para chegar logo ao cantinho da vila. Mas naquela tarde, algo era diferente. Vitória não estava em seu turno habitual. Ela teve que ir resolver umas coisas na faculdade, explicou Dona Marina, notando seu olhar perdido. Algum problema com a documentação do estágio. Rafael assentiu, sentindo um vazio inexplicável. Era impressionante como, em tão pouco tempo,
A presença de Vitória havia se tornado tão essencial em seus dias. Decidiu esperar um pouco, pedindo seu café de sempre. Foi quando seu telefone tocou. Era Felipe, seu melhor amigo desde os tempos de colégio e a única pessoa que sabia sobre Vitória. Rafa, você precisa ver isso. A voz de Felipe soava urgente. Saiu uma matéria sobre você no portal de fofocas. Alguém te fotografou no cantinho da vila. O sangue de Rafael gelou. Com dedos trêmulos, abriu o link que Felipe enviou. Lá estava ele, sentado em sua mesa habitual, observando Vitória enquanto ela servia outras mesas. A manchete era sensacionalista. Herdeiro dos hotéis Lima troca restaurantes estrelados por boteco em Pinheiros. Nova paixão à vista? Merda, murmurou ele, sentindo o estômago revirar. Felipe, preciso da sua ajuda. Você consegue fazer essa matéria ser retirada do ar? Posso tentar, mas você sabe como é a internet. Uma vez que algo vaza, Rafael não precisou que ele completasse. A frase sabia exatamente como funcionava. Tinha crescido vendo sua família lidar com a imprensa e as redes sociais. Mas desta vez era diferente. Desta vez não era apenas sua imagem em jogo. Do outro lado da cidade, na USP, Vitória enfrentava sua própria batalha. A coordenadora do curso a havia chamado para informar que sua vaga de estágio estava em risco, devido a um problema burocrático. Precisamos da documentação completa até o final da semana, explicava a coordenadora. Sem isso, você pode perder a vaga. Mas eu preciso desse estágio, Vitória argumentou, sentindo o desespero crescer. É minha única chance de conseguir experiência na área antes de me formar. Eu sei, querida, por isso te chamei com urgência. Saindo da faculdade, Vitória decidiu passar no cantinho da vila, mesmo fora de seu horário. Precisava conversar com seu gerente sobre ajustar sua escala para acomodar o novo horário do estágio, se conseguisse mantê-lo. Foi quando notou algo estranho. Havia um burburinho diferente no restaurante e as pessoas pareciam olhar para ela de um jeito peculiar. Júlia, sua colega de trabalho, praticamente a puxou para dentro da cozinha assim que a viu. Vitória, você precisa ver isso, disse ela, mostrando seu celular. A matéria sobre Rafael estava em todos os grupos de WhatsApp do restaurante. Vitória sentiu o mundo girar enquanto lia as palavras herdeiro dos hotéis Lima. As fotos não deixavam dúvidas. Era seu Rafael, mas ao mesmo tempo era um completo estranho. Você sabia? Perguntou Júlia, estudando sua reação. Vitória não conseguiu responder. Suas mãos tremiam enquanto escrolava pela tela, vendo foto após foto, descobrindo uma realidade que parecia saída de outro universo. Rafael não era apenas alguém que trabalhava com administração hoteleira. Ele era o herdeiro de um império. Ele está aí? Conseguiu finalmente perguntar. Saiu há uns 10 minutos, respondeu Dona Marina, que observava a cena com preocupação maternal. Parecia bastante nervoso. Vitória cambaleou até a área dos funcionários, precisando de um momento para processar tudo. As peças começavam a se encaixar, as roupas caras demais, as evasivas quando ela perguntava sobre sua família, o jeito como às vezes parecia deslocado nas situações mais simples. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Vitória, precisamos conversar, por favor. Ela olhou para a tela por longos minutos, sentindo uma mistura de raiva, decepção e uma dor profunda que não conseguia nomear. Todas as conversas, todos os momentos que haviam compartilhado, quanto daquilo era real, quanto era apenas uma elaborada mentira. Do lado de fora da cozinha, podia ouvir os clientes comentando sobre a matéria, especulando sobre o romance secreto do herdeiro Lima. Sua vida simples, que até aquela manhã fazia completo sentido, agora parecia ter sido virada de cabeça para baixo. Filha, Dona Marina se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Às vezes, as pessoas têm motivos que a gente não entende para fazer as coisas que fazem.
Ele mentiu para mim, dona Marina, Vitória respondeu, sentindo as lágrimas começarem a se formar. Todo esse tempo? Sim, ele mentiu, a senhora concordou suavemente. Mas você já parou para pensar por quê? Aquele rapaz que vem aqui todo dia, que sorri para você como se você fosse a única pessoa no mundo. Aquilo não me parece mentira. Vitória olhou novamente para o telefone. Mais 2 mensagens de Rafael haviam chegado. Me deixa explicar, por favor. Você é a única pessoa real na minha vida. Do lado de fora do restaurante, a chuva continuava caindo sobre São Paulo, lavando as ruas e criando aquela atmosfera melancólica tão característica da cidade. Vitória permaneceu sentada na área dos funcionários, olhando para as mensagens não respondidas, enquanto tentava entender em que momento sua vida tinha se transformado em algo tão complicado. O que ela não sabia era que naquele exato momento, Rafael estava em seu apartamento nos Jardins, enfrentando não apenas a fúria de seu pai ao telefone, mas também tomando uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A noite havia caído sobre São Paulo quando Vitória finalmente respondeu à mensagem de Rafael. Um simples ok que carregava o peso de todas as palavras não ditas. Combinaram de se encontrar em uma praça próxima ao cantinho da vila, um terreno neutro onde poderiam conversar sem os olhares curiosos que agora os seguiam por toda parte. Rafael já estava lá quando ela chegou, sentado em um banco molhado pela chuva que havia parado há pouco. Seu cabelo estava desalinhado, como se tivesse passado as mãos por ele várias vezes. Um gesto nervoso que ela havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas. Oi, ele disse, levantando-se ao vê-la, mas mantendo uma distância respeitosa. Vitória o observou em silêncio. Era o mesmo Rafael de sempre, mesmos olhos gentis, mesmo sorriso hesitante. Mas agora havia uma nova dimensão nele, uma realidade paralela que ela estava apenas começando a processar. Por quê? Foi tudo que ela conseguiu dizer. Rafael fechou os olhos por um momento, como se reunindo coragem. Porque, pela primeira vez na minha vida, alguém me viu como eu realmente sou. Não como um Lima, não como um herdeiro, mas apenas como eu. E quem é você realmente, Rafael? Ela perguntou, sua voz carregando uma mistura de mágoa e curiosidade. O cara simples que frequenta um restaurante de bairro, ou o milionário, que aparece nas colunas sociais? Os dois, e nenhum deles, ele respondeu, passando a mão pelos cabelos mais uma vez. Vitória, eu cresci num mundo onde tudo é sobre aparências, onde cada gesto é calculado, cada relação é uma transação. E então você apareceu. Ele deu um passo em sua direção, mas parou quando a viu recuar instintivamente. Aquela noite, quando você me ajudou sem me conhecer, sem esperar nada em troca, foi a primeira vez que alguém fez algo por mim simplesmente porque era o certo a fazer. Não por causa do meu nome, não por interesse, mas por pura bondade. E isso te deu o direito de mentir para mim? Vitória questionou, sentindo as lágrimas começarem a se formar. De me fazer acreditar em uma pessoa que não existe? Não, ele respondeu rapidamente. Não, você está errada. A pessoa que você conheceu é mais real do que qualquer versão de mim que já existiu. Quando estou com você, no restaurante, conversando sobre livros ou sobre seus sonhos, aquele sou eu de verdade. Como posso acreditar em você agora? Ela perguntou, sua voz quebrando levemente. Como posso saber o que é verdade e o que é mentira? Rafael deu mais um passo em sua direção e desta vez ela não recuou. Pergunte qualquer coisa. Estou cansado de mentir, de fingir. Quero que você me conheça, o verdadeiro eu, com todos os defeitos e complicações. Vitória o estudou por um longo momento. Por que continuar indo ao restaurante? Por que não simplesmente seguir sua vida de herdeiro? Porque cada minuto que passo lá é mais real que todas as horas que passo nas reuniões da empresa.
Porque ver você sorrir quando conta sobre suas aulas, ouvir você falar sobre seus sonhos de mudar o mundo através do serviço social, isso me faz querer ser uma pessoa melhor. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Meu pai quer que eu seja o próximo CEO dos Hotéis Lima. Quer que eu continue o legado dele, que me case com alguém do nosso círculo social, que viva a vida que ele planejou para mim. Mas eu não quero nada disso. E o que você quer? Vitória perguntou suavemente. Quero ser livre para fazer minhas próprias escolhas. Quero trabalhar com hotelaria, sim, mas do meu jeito. Quero criar lugares que façam as pessoas se sentirem em casa, não símbolos de status. E mais que tudo, ele hesitou, seus olhos encontrando os dela. Quero estar com alguém que me ame pelo que sou, não pelo meu sobrenome. O silêncio que se seguiu foi pesado com todas as implicações daquela confissão. Ao longe, podiam ouvir o barulho do trânsito de São Paulo, uma cidade que nunca dormia, que continuava seu ritmo frenético indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam em suas praças e esquinas. Eu não sei se posso. Vitória começou, sua voz tremendo levemente. Não sei se posso confiar em você de novo. Eu sei, Rafael respondeu, e havia uma dor palpável em sua voz. Mas quero tentar merecer sua confiança de novo. Não como Rafael Lima, mas como o Rafael que você conheceu no restaurante, aquele que se apaixonou por seu sorriso, por sua força, por seu coração enorme. Vitória sentiu seu próprio coração acelerar com aquelas palavras. Era a primeira vez que qualquer um dos dois mencionava a palavra apaixonar. E seu pai? Ela perguntou, lembrando-se das fotos na internet, das manchetes sensacionalistas. Sua família? Vou ter que enfrentá-los, ele respondeu com uma determinação que ela nunca havia visto antes. Na verdade, já comecei. Disse ao meu pai, hoje que não vou mais seguir os planos dele para minha vida. E como ele reagiu? Um sorriso amargo passou pelo rosto de Rafael. Como você pode imaginar? Ameaçou me deserdar, ameaçou prejudicar a carreira da minha mãe, as ameaças de sempre. Vitória sentiu uma pontada de compaixão, apesar de toda a mágoa. Aquele mundo de poder e manipulação parecia tão distante de sua realidade, tão frio e calculista. Não quero que você perca sua família por minha causa, ela disse suavemente. Não seria por sua causa, ele corrigiu gentilmente. Seria por mim, por quem eu quero ser. Você apenas me mostrou que existe outro caminho, que é possível ser verdadeiro, ser autêntico. A chuva começou a cair novamente, primeiro em gotas, suaves, depois mais forte. Nenhum dos dois fez menção de procurar abrigo. Preciso de tempo, Vitória finalmente disse. Preciso processar tudo isso. Rafael assentiu, compreensivo. Vou estar no restaurante amanhã, como sempre. E no dia seguinte, e no outro, até você decidir se quer me dar uma segunda chance. Quando Vitória chegou em casa naquela noite, encharcada pela chuva, sua mãe a esperava acordada. Sem dizer uma palavra, Dona Helena apenas abriu os braços e Vitória se permitiu ser abraçada, como quando era criança. Às vezes, sua mãe sussurrou, acariciando seus cabelos molhados. O amor verdadeiro não é aquele que vem fácil, mas aquele que nos faz crescer, que nos desafia a ser melhores. Vitória fechou os olhos, deixando as palavras de sua mãe ecoarem em sua mente. Em algum lugar da cidade, sabia que Rafael também estava acordado, enfrentando seus próprios demônios, lutando suas próprias batalhas. A questão que pairava no ar era: seria o amor deles forte o suficiente para superar não apenas as mentiras do passado, mas também os desafios que certamente viriam? A mansão dos Lima, no Morumbi, estava mergulhada em um silêncio tenso naquela manhã de domingo. Na sala de música, Cecília Lima sentava-se ao piano, seus dedos deslizando suavemente pelas teclas em uma melodia melancólica de Chopin.
Era sua forma de processar as emoções, de lidar com os conflitos que agora dividiam sua família. Rafael observava sua mãe da porta, lembrando-se de como ela costumava tocar para ele quando era criança. Naqueles momentos, ela não era a senhora Lima, esposa do magnata dos hotéis. Era apenas sua mãe, compartilhando sua paixão pela música. Você sempre tocou essa música quando estava preocupada, ele comentou entrando na sala. Cecília parou de tocar, virando-se para o filho. Seus olhos, tão parecidos com os de Rafael, estavam marcados por noites mal dormidas. Estou preocupada com você, filho. Rafael sentou-se ao lado dela no banco do piano. Mãe, eu preciso que você entenda. Não posso continuar vivendo uma mentira. E essa garçonete, Cecília hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Ela vale todo esse sacrifício. Não é só por ela, Rafael respondeu, tocando algumas notas suaves no piano. É por mim. Vitória apenas me mostrou que existe outro caminho, que posso ser quem eu realmente sou. Sua mãe o observou em silêncio por um momento. Sabe, quando eu conheci seu pai, ele não era assim. Ricardo tinha sonhos, queria construir hotéis que fossem mais que apenas lugares para dormir. Queria criar experiências, memórias. Mas em algum momento, o poder e o dinheiro mudaram tudo. No andar de cima, podiam ouvir a voz alterada de Ricardo Lima ao telefone, provavelmente tentando controlar os danos à imagem da família na mídia. Ele ameaçou cancelar seu concerto no Teatro Municipal. Rafael disse suavemente, não vou deixar isso acontecer, mãe. Posso renunciar à herança, posso aceitar qualquer consequência, mas não vou deixar ele usar você como moeda de troca. Cecília pegou a mão do filho entre as suas. Meu querido, você acha que preciso do Teatro Municipal para ser feliz? A música está aqui, ela apontou para seu coração. Não nos holofotes ou nos aplausos. Do outro lado da cidade, no pequeno apartamento dos Santos, Vitória enfrentava suas próprias batalhas. A notícia sobre seu envolvimento com o herdeiro dos Hotéis Lima havia se espalhado rapidamente pelo bairro, transformando sua vida cotidiana em um desafio constante. Mais uma reportagem sobre vocês, comentou Dona Helena, mostrando o jornal do domingo. Dessa vez até mencionaram nosso endereço. Vitória suspirou, afundando-se no sofá gasto da sala. Desculpa, mãe. Não queria trazer toda essa confusão para nossa vida. Filha, Dona Helena sentou-se ao seu lado. Você se lembra do que seu pai sempre dizia? Que a vida é como uma música. Às vezes precisa de algumas notas dissonantes para criar uma melodia mais bonita. Que coincidência. Vitória sorriu fracamente. Rafael também vive cercado por música. Sua mãe é pianista. Viu só? Às vezes, o universo tem um jeito engraçado de juntar as pessoas. O telefone de Vitória vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Preciso te contar uma coisa. Podemos nos encontrar? Ela respondeu rapidamente, combinando de se encontrarem no mesmo lugar da última vez. A praça havia se tornado uma espécie de território neutro para eles. Um lugar onde podiam ser apenas Vitória e Rafael, sem o peso de seus mundos tão diferentes. Quando chegou à praça, encontrou Rafael sentado no mesmo banco, mas havia algo diferente em sua postura. Uma mistura de determinação e serenidade que ela ainda não havia visto. Renunciei oficialmente à minha herança hoje de manhã, ele disse assim que ela se sentou. Assinei todos os papéis, abri mão de tudo. Vitória sentiu o ar escapar de seus pulmões. Rafael, por quê? Porque pela primeira vez na vida, sei exatamente o que quero. Ele respondeu, seus olhos encontrando os dela. Quero construir algo por conta própria, sem o peso do nome Lima. Quero criar um lugar que seja mais parecido com o cantinho da vila do que com os hotéis de luxo do meu pai. E sua família? Minha mãe. Ela entende, mesmo que não concorde. Completamente. Meu pai... Ele fez uma pausa, um sorriso triste brincando em seus lábios.
Digamos que ele deixou bem claro que não tenho mais família. Vitória sentiu seu coração apertar. Instintivamente pegou a mão dele entre as suas. Sinto muito. Não sinta. Ele apertou sua mão suavemente. Pela primeira vez, sinto que posso respirar, que posso ser eu mesmo. E o que você vai fazer agora? Tenho algumas economias próprias, dinheiro que ganhei fazendo alguns investimentos independentes. Não é muito comparado ao Império dos Lima, mas é o suficiente para começar algo novo. Estava pensando em Paraty. Paraty? Vitória perguntou surpresa. É uma cidade menor, mais tranquila, tem turismo, mas ainda mantém aquela atmosfera acolhedora, sabe? Pensei em começar com uma pousada pequena, algo mais pessoal. Havia um brilho em seus olhos enquanto falava de seus planos, uma energia que o tornava ainda mais atraente aos olhos de Vitória. Este era o verdadeiro Rafael, não o herdeiro dos Lima, não o rapaz perdido que ela conheceu no restaurante, mas alguém que finalmente havia encontrado seu próprio caminho. Vitória, ele hesitou por um momento. Sei que pedi muito de você, que quebrei sua confiança, mas se você quiser, se você puder me dar uma chance, gostaria que você fizesse parte dessa nova fase da minha vida. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Ao longe, podiam ouvir o som de um piano vindo de algum apartamento, uma melodia suave que parecia embalar aquele momento. Também tenho algo para te contar, Vitória disse após um momento de silêncio. Consegui resolver a questão do meu estágio. Vou começar na semana que vem em um projeto social em Paraty. Os olhos de Rafael se arregalaram com a coincidência, ou talvez, como diria Dona Helena, com mais uma das harmonias misteriosas do universo. Parece que o destino está tentando nos dizer algo. Ele sorriu e, pela primeira vez em dias, Vitória permitiu-se sorrir de volta. A noite caía sobre São Paulo, envolvendo a cidade em seu manto de luzes e sombras. Na praça, um casal permanecia sentado, suas mãos entrelaçadas, conversando sobre sonhos e possibilidades, sobre recomeços e segundas chances. E em algum lugar, uma melodia de piano continuava tocando, lembrando que às vezes, as mais belas sinfonias começam com algumas notas dissonantes. Paraty recebeu Vitória com uma manhã ensolarada e o cheiro característico do mar misturado à história que emanava de suas ruas de pedra. Seu pequeno quarto alugado ficava no centro histórico, um espaço modesto, mas acolhedor, com uma janela que dava para os telhados coloniais e, ao fundo, as montanhas verdejantes que abraçavam a cidade. Seu primeiro dia no projeto social começaria em algumas horas. Enquanto arrumava suas coisas, ainda podia ouvir as palavras de despedida de sua mãe ecoando em sua mente. Às vezes precisamos nos afastar para encontrar nosso próprio caminho, filha. Seu pai ficaria orgulhoso de ver você seguindo seus sonhos. O celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Já viu o nascer do sol em Paraty? É diferente de tudo que já vi. Café da manhã no Café do Porto em meia hora? Vitória sorriu, sentindo aquele familiar calor no peito que as mensagens dele sempre provocavam. Nas últimas semanas, desde que haviam decidido dar uma nova chance um ao outro, cada pequeno momento compartilhado parecia carregado de possibilidades. O Café do Porto era um lugar pequeno e charmoso, com mesas de madeira antiga e um aroma irresistível de café recém-passado. Rafael já estava lá quando ela chegou, conversando animadamente com o proprietário, seu João, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso fácil. Então esse rapaz aqui diz que quer abrir uma pousada, seu João comentava. Disse para ele que precisa conhecer a alma de Paraty primeiro, não é mesmo, menina? Vitória observou Rafael com carinho. Ele parecia diferente aqui, mais leve, mais autêntico. Vestindo uma camisa simples e bermuda, com os cabelos levemente bagunçados pela brisa do mar,
Era difícil imaginá-lo como o antigo herdeiro dos Hotéis Lima. Estava justamente mostrando ao Rafael uma propriedade antiga que está à venda, seu João continuou. Uma casa colonial que já foi pousada anos atrás. Precisa de reforma, mas tem potencial. É perfeita, Rafael acrescentou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Vitória, você precisa ver. Tem um jardim interno maravilhoso e a estrutura original está bem preservada. Claro, vai precisar de muito trabalho, mas é exatamente o tipo de projeto que você queria, ela completou, reconhecendo aquele brilho em seu olhar. Após o café, caminharam juntos pelas ruas de pedra até a tal propriedade. Era uma construção típica do século XVIII, com paredes grossas e janelas azuis desbotadas pelo tempo. O jardim interno, embora descuidado, ainda mantinha um ar romântico com suas árvores antigas e um pequeno chafariz silencioso. Consigo ver, Rafael disse suavemente, enquanto andavam pelo espaço. Cada quarto com sua própria personalidade, preservando a história, mas com conforto moderno. Um café no jardim, servindo pão caseiro e café coado na hora, como no cantinho da vila. Vitória o observava com uma mistura de admiração e carinho. Este era o Rafael que ela havia conhecido no restaurante. Sonhador, apaixonado por detalhes, capaz de ver beleza nas coisas mais simples. Vai dar muito trabalho, ela comentou, passando a mão por uma das paredes antigas. Eu sei, ele sorriu. Mas pela primeira vez na vida quero construir algo com minhas próprias mãos, sabe? Não contratar uma equipe para fazer tudo, mas realmente me envolver em cada detalhe. Naquele momento, o celular de Vitória tocou. Era um lembrete de seu primeiro dia no projeto social. Preciso ir, ela disse, checando as horas. Primeiro dia no trabalho. Rafael a acompanhou até a porta da propriedade. Jantar mais tarde, quero saber tudo sobre seu primeiro dia. Ela assentiu e por um momento ficaram ali parados, apenas se olhando. Era incrível como em tão pouco tempo suas vidas haviam mudado tanto. De um encontro casual em uma noite chuvosa em São Paulo a este momento, em Paraty, ambos reconstruindo suas vidas, descobrindo quem realmente eram. O projeto social ficava em uma área mais afastada do centro histórico, onde a realidade nem sempre tão turística de Paraty se revelava. Vitória foi recebida por Dona Zuleide, uma senhora enérgica que coordenava o projeto há mais de 2 décadas. Então você é a nova assistente social? Dona Zuleide a examinou com olhos experientes. Temos muito trabalho pela frente. Menina, aqui não é como nos livros da faculdade. É vida real, com problemas reais. Ao longo do dia, Vitória conheceu as famílias atendidas pelo projeto, ouviu suas histórias, seus sonhos e dificuldades. Cada encontro, cada conversa reforçava sua certeza de que havia escolhido o caminho certo. À noite, quando finalmente se encontrou com Rafael em um pequeno restaurante à beira-mar, ambos tinham histórias para compartilhar. Assinei o contrato de compra da casa, ele anunciou, enquanto compartilhavam um prato de camarões frescos. Usei praticamente todas as minhas economias, mas vale a pena, ela completou, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. E seu dia? Como foi? Vitória contou sobre as famílias que havia conhecido, sobre os projetos que Dona Zuleide queria implementar, sobre os desafios que a comunidade enfrentava. Sabe o que pensei? Rafael comentou após ouvir atentamente. Quando a pousada estiver funcionando, poderíamos reservar algumas vagas de trabalho para pessoas da comunidade. Dar treinamento, oportunidades. Você está diferente, Vitória observou sorrindo. Diferente como? Mas você. Como se finalmente tivesse encontrado seu lugar. Rafael pegou sua mão por cima da mesa. Encontrei mais que um lugar. Encontrei um propósito. E uma pessoa que me faz querer ser melhor a cada dia.
O som das ondas proporcionava uma trilha sonora perfeita para aquele momento. A brisa do mar carregava promessas de novos começos, de sonhos compartilhados, de uma vida que, embora mais simples que a anterior, parecia infinitamente mais rica em significado. Felipe ligou hoje, Rafael comentou após um momento. Disse que meu pai deu uma entrevista falando que não tem mais filho. Vitória apertou sua mão gentilmente. Sinto muito. Não sinta. Ele sorriu, e havia uma serenidade genuína em seu olhar. Pela primeira vez na vida, me sinto verdadeiramente livre. E sabe o que é mais incrível? Essa liberdade não veio do dinheiro ou do poder, veio de ter coragem de ser quem eu realmente sou. A lua cheia se refletia nas águas calmas da baía, criando um caminho prateado sobre o mar. Em algum lugar da cidade, um violão tocava uma música suave, embalando os sonhos de todos que, como Vitória e Rafael, haviam escolhido Paraty como cenário para seus recomeços. Os dias em Paraty rapidamente se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A antiga casa colonial, aos poucos, ganhava nova vida sob os cuidados de Rafael, que surpreendeu a todos e principalmente a si mesmo com sua dedicação ao trabalho manual. Suas mãos, antes acostumadas apenas a assinar documentos e apertar outras mãos em reuniões formais, agora conheciam o peso das ferramentas e a textura áspera das paredes antigas. Nunca pensei que te veria assim, comentou Felipe, que havia viajado de São Paulo para visitar o amigo. Estava sentado no jardim interno da futura pousada, observando Rafael trabalhar na restauração de uma antiga porta de madeira. Nem eu. Rafael sorriu, limpando o suor da testa. Mas sabe o que é mais incrível? Pela primeira vez na vida sinto que estou construindo algo que é verdadeiramente meu. Sua mãe pergunta por você. Felipe mencionou casualmente, observando a reação do amigo. Ela tem vindo muito a Paraty ultimamente, sabia? Dá concertos pequenos no Centro Cultural. Rafael parou o que estava fazendo, absorvendo a informação. Ela nunca me procurou. Talvez esteja esperando você dar o primeiro passo, Felipe sugeriu suavemente. Você conhece sua mãe. Ela sempre respeitou suas escolhas, mesmo quando não concordava com elas. Do outro lado da cidade, Vitória enfrentava seus próprios desafios no projeto social. O trabalho era gratificante, mas às vezes emocionalmente exaustivo. Naquela tarde, estava especialmente preocupada com Maria, uma das adolescentes atendidas pelo projeto. Ela tem tanto potencial, Vitória comentava com Dona Zuleide. É brilhante em matemática, tem uma facilidade incrível com números, mas a família não tem condições de pagar um curso preparatório para o vestibular. É sempre assim, minha filha, a senhora suspirou. Tantos talentos desperdiçados por falta de oportunidade. Vitória ficou em silêncio por um momento, uma ideia começando a se formar em sua mente. Naquela noite, quando encontrou Rafael para jantar em sua pequena cozinha improvisada na pousada em reforma, compartilhou seus pensamentos. E se usássemos parte do espaço da pousada para aulas de reforço? Ela sugeriu, enquanto Rafael preparava um risoto simples, uma habilidade que havia descoberto recentemente e da qual se orgulhava muito. Nos fins de semana, quando o movimento turístico é menor, poderíamos começar com matemática básica, depois expandir. Rafael parou de mexer o risoto, seus olhos brilhando com aquele entusiasmo que ela havia aprendido a amar. Podíamos fazer mais que isso. Que tal um programa de estágio, oferecer treinamento em hotelaria, administração básica? Você está falando sério? Completamente, ele respondeu, voltando sua atenção ao risoto. Sabe, passei a vida inteira cercado por pessoas que só se preocupavam com lucro, com status. Talvez seja a hora de usar todo aquele conhecimento para algo que realmente faça diferença. Vitória o observou com carinho. Nos últimos meses, havia testemunhado sua transformação.
Não apenas exterior, com as mãos calejadas e a pele bronzeada pelo trabalho ao sol, mas principalmente interior. O Rafael que conhecera em São Paulo, perdido e tentando escapar de sua própria vida, havia se transformado em alguém seguro de seus propósitos. Ouvi dizer que sua mãe está na cidade. Ela comentou suavemente depois de alguns momentos. Rafael ficou tenso por um instante. Felipe te contou? Na verdade, ela veio ao projeto social hoje. Está organizando um concerto beneficente no Centro Cultural. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo borbulhar do risoto e pelo som distante do mar. Você deveria falar com ela, Vitória sugeriu gentilmente. E dizer o quê? Rafael perguntou, sua voz carregada de emoções contidas. Que sinto falta dela. Que às vezes, quando estou trabalhando aqui, me lembro de quando ela tocava piano para mim depois da escola. Por que não? Às vezes, as palavras mais simples são as mais verdadeiras. Naquela noite, depois que Vitória foi embora, Rafael ficou sozinho no jardim da pousada. A lua cheia iluminava as paredes antigas, criando sombras que dançavam com a brisa do mar. De algum lugar da cidade, podia ouvir as notas suaves de um piano. Provavelmente sua mãe ensaiando para o concerto. Pegou o celular e, após alguns momentos de hesitação, digitou uma mensagem simples. Mãe, ouvi dizer que você está em Paraty. Gostaria de tomar um café comigo amanhã? A resposta chegou quase imediatamente. Filho, pensei que nunca iria. Perguntar, o café do seu João ainda é o melhor da cidade? No dia seguinte, quando mãe e filho se encontraram no Café do Porto, foi como se os meses de separação tivessem sido apenas um breve intervalo entre as notas de uma das sonatas que Cecília costumava tocar. Você está diferente, ela comentou, estudando o rosto do filho, mas em paz. Estou feliz, mãe, ele respondeu simplesmente. Pela primeira vez na vida, estou realmente feliz. Cecília sorriu e havia lágrimas em seus olhos. Sabe, seu pai nunca entendeu, mas eu sempre soube que você era diferente, que tinha herdado mais de mim do que dele, essa necessidade de criar algo significativo, de tocar a vida das pessoas de alguma forma. Como você faz com sua música? Exatamente, ela assentiu. E falando em música, gostaria de tocar. No dia da inauguração da sua pousada, Rafael sentiu seu coração se expandir com alegria e gratidão. Nada me faria mais feliz, mãe. Quando Vitória chegou ao projeto social naquela manhã, encontrou Maria esperando por ela com um sorriso ansioso. Dona Vitória, a senhora não vai acreditar. A mãe do seu namorado, aquela pianista famosa, ofereceu aulas de música de graça aqui no projeto. E ela disse que vai ajudar a organizar um programa de bolsas de estudo também. Vitória sorriu, sentindo seus olhos se encherem de lágrimas de felicidade. Em Paraty, entre o mar e as montanhas, entre a história das ruas de pedra e a simplicidade da vida local, novas raízes estavam sendo criadas. Raízes que não vinham do dinheiro ou do poder, mas do amor, da compreensão e do desejo genuíno de fazer a diferença. A notícia chegou numa manhã de temporal, daqueles que fazem as ruas de pedra de Paraty brilharem como espelhos d'água. Vitória estava no projeto social quando recebeu a ligação de sua mãe. O cantinho da vila iria fechar. O proprietário do imóvel havia decidido vender o prédio para uma grande rede de restaurantes. Dona Marina está arrasada, Dona Helena explicava ao telefone. Você sabe como aquele lugar é importante para ela, filha. Trabalhou lá a vida toda. Vitória sentiu seu coração apertar. O cantinho da vila não era apenas um restaurante, era o lugar onde sua história com Rafael havia começado, onde tantas vidas se entrelaçavam diariamente, onde Dona Marina alimentava não só os corpos, mas também as almas dos frequentadores com seu carinho e suas receitas especiais.
Naquela noite, quando contou a notícia a Rafael durante o jantar em sua pequena casa alugada, notou um brilho diferente em seus olhos. Quanto eles estão pedindo pelo imóvel? Ele perguntou pensativo. Rafael, não. Vitória o interrompeu, conhecendo aquele olhar. Você já investiu todas as suas economias na pousada. Não pode. Posso vender algumas ações que ainda mantenho, ele respondeu, já fazendo cálculos mentais. São as últimas que tenho da época dos hotéis. Lima, mas a pousada precisa desse dinheiro, ela argumentou. As reformas, os móveis, tudo que ainda falta fazer. Rafael levantou-se da mesa e começou a caminhar pela pequena sala. Aquela energia familiar de quando estava desenvolvendo uma ideia, tomando conta dele. E se não fosse apenas sobre salvar o cantinho da vila? Ele começou, seus olhos brilhando com entusiasmo. E se pudéssemos transformá-lo em algo maior? Um projeto que unisse o restaurante com um centro de treinamento em gastronomia, oferecendo cursos profissionalizantes para jovens da comunidade? Vitória o observava, sentindo aquela familiar mistura de admiração e preocupação. Isso é um sonho lindo, mas não impossível, ele completou. Pensa bem. Dona Marina tem toda a experiência prática, poderia ser a mentora principal. Poderíamos estabelecer parcerias com escolas de gastronomia, criar um programa de estágio. Como você pretende financiar tudo isso? Rafael sentou-se novamente, pegando as mãos dela entre as suas. Lembra quando te falei que queria usar meu conhecimento para fazer algo que realmente fizesse diferença? Talvez seja essa a oportunidade. Na manhã seguinte, enquanto a chuva ainda castigava para ti, Rafael fez uma ligação que havia jurado nunca fazer. Chamou Felipe, seu antigo contador e amigo, para ajudá-lo a estruturar um plano de negócios. Você tem certeza disso? Felipe perguntou após ouvir a proposta. Usar suas últimas reservas em outro projeto enquanto a pousada ainda está em reforma é arriscado. Desde quando você se preocupa com riscos? Rafael brincou. Você, que sempre me incentivou a seguir meus instintos. Seus instintos nos trouxeram até para ti, Felipe concordou. E olha só você agora, mais feliz do que jamais foi cercado por todo aquele luxo em São Paulo. Nas semanas que se seguiram, uma energia diferente tomou conta da pequena cidade. A notícia de que o cantinho da vila poderia se transformar em um projeto social rapidamente se espalhou, mobilizando a comunidade de uma forma que ninguém esperava. Seu João, do Café do Porto, ofereceu-se para ser um dos investidores. Sempre quis fazer algo para ajudar os jovens da cidade, ele explicou com seu jeito simples. Só não sabia como. Dona Zuleide, do projeto social, começou a identificar possíveis candidatos para o programa de treinamento. Temos tanto talento desperdiçado por falta de oportunidade, ela comentava. Isso pode mudar a vida de muitas famílias. Até Cecília Lima, que ainda estava na cidade, ofereceu sua contribuição. Posso organizar concertos beneficentes regulares, ela sugeriu. Usar a música para apoiar a gastronomia. Por que não? Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos na reforma da pousada, que agora avançava um pouco mais lentamente devido à divisão de recursos, Vitória observou Rafael explicando suas ideias para o projeto do restaurante a um grupo de jovens do projeto social. E aqui, ele mostrava no laptop um esboço do novo layout. Teremos a cozinha-escola. Cada aluno terá sua própria estação de trabalho, com todo o equipamento necessário. Os olhos dos jovens brilhavam com possibilidades, e Vitória sentiu seu coração se expandir de orgulho e amor. Este era o verdadeiro Rafael, não o herdeiro dos Hotéis Lima, mas um homem que havia encontrado sua verdadeira vocação em ajudar outros a realizarem seus sonhos. Sabe o que é mais incrível? Ele comentou mais tarde, enquanto caminhavam pela praia ao pôr do sol. Pela primeira vez na vida,
Sinto que estou realmente honrando o legado da minha família, não pelo poder ou dinheiro, mas pela capacidade de criar oportunidades para outras pessoas. Vitória apertou sua mão, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Às vezes, as maiores tempestades trazem consigo as sementes da transformação, e é nas adversidades que descobrimos nossa verdadeira força e propósito. A chuva finalmente havia dado uma trégua, e o céu de Paraty se tingia com cores intensas de fim de tarde. No horizonte, onde o mar encontrava o céu, novas nuvens se formavam, não de tempestade, mas daquelas que prometem um amanhecer ainda mais bonito. A inauguração da pousada estava marcada para dali a um mês, coincidindo com o início do verão em Paraty. As obras avançavam em ritmo acelerado, com a ajuda inesperada de vários membros da comunidade. Os jovens do projeto social, especialmente aqueles interessados em hotelaria, dedicavam suas tardes livres ajudando na reforma, transformando o trabalho em uma espécie de treinamento prático. Quem diria? Comentou Vitória com Rafael, observando um grupo de adolescentes ajudando a restaurar os azulejos portugueses do pátio interno, que seu projeto se transformaria em uma escola mesmo antes de abrir. Rafael sorriu, passando o braço ao redor de seus ombros. Às vezes, as melhores coisas da vida acontecem sem planejamento. A campainha da antiga casa soou, interrompendo o momento. Era Felipe, chegando de São Paulo com novidades sobre o cantinho da vila. Conseguimos! Ele anunciou, mal contendo o entusiasmo. O proprietário aceitou nossa proposta. Com a participação do seu João e os outros investidores locais, fechamos o valor. A notícia rapidamente se espalhou pela cidade. Dona Marina, que havia viajado até Paraty para conhecer os planos para o restaurante, não conseguia conter as lágrimas de emoção. Nunca imaginei que o cantinho da vila pudesse se transformar em algo assim, ela disse, examinando os projetos para a cozinha-escola. Meu marido, que Deus o tenha, sempre dizia que a comida tem o poder de transformar vidas. Agora entendo exatamente o que ele queria dizer. Enquanto os projetos avançavam, Cecília Lima decidiu estender sua estadia em Paraty. Havia alugado uma pequena casa perto do centro histórico e, além de dar aulas de música no projeto social, começou a se envolver cada vez mais nos preparativos para a inauguração da pousada. Estive pensando, ela comentou durante um jantar em família, que agora incluía também Vitória e Dona Helena, que havia vindo passar alguns dias com a filha. O piano que está na mansão em São Paulo, ele ficaria perfeito no salão principal da pousada. Rafael olhou para sua mãe surpreso. Mas aquele piano é o seu preferido. Você o trouxe da Europa quando decidi abandonar minha carreira internacional para me casar com seu pai, ela completou suavemente. Talvez seja a hora dele também ganhar um novo propósito, não acha? Naquela noite, depois que todos se foram, Rafael permaneceu no jardim da pousada, agora completamente restaurado. O chafariz voltara a funcionar, seu suave murmúrio de água criando uma melodia relaxante na noite quente de Paraty. No que está pensando? Vitória perguntou, sentando-se ao seu lado no banco de madeira antiga. Em como a vida dá voltas, ele respondeu, entrelaçando seus dedos nos dela. Há um ano, estava perdido em São Paulo, sufocado por expectativas que não eram minhas. Hoje estou aqui, construindo algo que realmente faz sentido. E assustado com a inauguração? Ela provocou gentilmente, conhecendo bem suas ansiedades. Apavorado, ele admitiu com um sorriso. Mas é um medo bom, sabe? É o tipo de medo que vem junto com a certeza de que estamos no caminho certo. O telefone de Rafael vibrou. Era uma mensagem de seu pai. Desde que havia deixado São Paulo, Ricardo Lima não havia feito nenhum contato direto com o filho. Todas as notícias que Rafael tinha da família vinham através de sua mãe ou de Felipe. Ele vai fazer uma passagem por Paraty na semana que vem, Rafael leu em voz alta, sua voz traindo uma mistura de emoções.
Quer conhecer a pousada antes da inauguração? Vitória apertou sua mão em silêncio, oferecendo apoio. Sabia o quanto a relação com o pai ainda era um ponto sensível para Rafael. Talvez, ela sugeriu depois de um momento, seja uma oportunidade para construir uma nova ponte. Como assim? Bem, seu pai construiu um império focado em luxo e status. Você está construindo algo diferente, menor em tamanho, mas talvez maior em significado. Quem sabe ele não consiga ver valor nisso? Rafael refletiu sobre suas palavras. Sabe o que é engraçado? Lembro de quando era criança ouvindo meu pai contar como começou. Ele também começou pequeno, com uma pousada não muito diferente desta. Em algum momento do caminho, acho que ele se perdeu. Então mostre a ele que é possível encontrar o caminho de volta, Vitória sugeriu. Que sucesso pode ser medido de diferentes formas. Nos dias que se seguiram, uma energia especial tomou conta da pousada. Os últimos detalhes eram finalizados. Os quartos começavam a ganhar personalidade própria, cada um decorado com peças de artesãos locais. No salão principal, o piano de Cecília, que havia chegado de São Paulo, ocupava um lugar de destaque, suas teclas de marfim refletindo a luz que entrava pelas janelas restauradas. Maria, a jovem do projeto social que sonhava em estudar matemática, havia se revelado extraordinariamente habilidosa com planilhas e organização. Rafael a havia convidado para ajudar na parte administrativa da pousada, oferecendo um estágio remunerado que ela conciliava com seus estudos. "Sabe o que mais gosto aqui?" ela comentou uma tarde, enquanto organizava as reservas para a inauguração. "É que todo mundo tem uma história. A pousada, os móveis, as pessoas. É como se cada canto tivesse algo para contar." Vitória, que passava cada vez mais tempo na pousada quando não estava no projeto social, sorriu ao ouvir o comentário. Era exatamente isso que tornava o lugar especial. Não era apenas um estabelecimento comercial, mas um ponto de encontro, de histórias, sonhos e recomeços. O sol começava a se pôr sobre Paraty, pintando o céu com tons de rosa e laranja. No jardim, Rafael supervisionava a instalação das últimas luminárias escolhidas a dedo para criar uma atmosfera acolhedora nas noites de verão. Em poucos dias, seu pai chegaria para sua visita inesperada, e logo depois seria a grande inauguração. Mas naquele momento, observando o movimento da pousada, os jovens aprendizes, os artesãos locais finalizando suas instalações, sua mãe, ao piano ensaiando para o concerto de inauguração, Rafael sentiu uma certeza profunda. Independentemente da opinião de seu pai, ele já havia conseguido criar algo verdadeiramente significativo. Algo que, como as antigas paredes da pousada, tinha raízes profundas e histórias para contar. Ricardo Lima chegou a Paraty numa manhã de quinta-feira, dirigindo seu próprio carro, algo que Rafael não o via fazer há anos. Normalmente, seu pai sempre estava acompanhado de motorista e seguranças, mas desta vez vinha sozinho, quase como se quisesse manter aquela visita o mais discreta possível. Rafael o esperava no portão da pousada, sentindo seu coração bater mais rápido a cada passo que seu pai dava sobre as pedras da rua histórica. Estava diferente do que se lembrava. Parecia ter envelhecido anos nos últimos meses, e havia algo em sua postura que já não carregava aquela autoridade imponente de antes. "Pai", Rafael cumprimentou, estendendo a mão formalmente. Ricardo ignorou a mão estendida e, para surpresa de Rafael, o abraçou. Foi um abraço rápido, quase desajeitado, como se ambos tivessem esquecido como demonstrar afeto um pelo outro. "Então, é aqui", Ricardo comentou, observando a fachada restaurada da pousada. Seus olhos percorreram cada detalhe, cada escolha, arquitetônica, com aquele olhar crítico que Rafael conhecia tão bem. "Quer conhecer?", Rafael ofereceu, tentando manter a voz firme.
O interior da pousada estava especialmente movimentado naquela manhã. Maria organizava as planilhas de reservas na recepção, enquanto um grupo de jovens do projeto social ajudava na instalação das últimas cortinas. Cecília estava ao piano, ensaiando com alguns alunos para o concerto de inauguração. Ricardo observava tudo em silêncio, seu rosto uma máscara ilegível. Parou por um momento especialmente longo diante de uma parede onde fotos em preto e branco contavam a história de Paraty. Um projeto que Vitória havia desenvolvido com fotógrafos locais. Interessante, ele murmurou quase para si mesmo. Quando chegaram ao jardim interno, encontraram Vitória orientando um grupo de adolescentes sobre o projeto do cantinho da vila. Ela interrompeu a explicação ao ver pai e filho. E Rafael pôde perceber o momento exato em que ela reconheceu seu pai das fotos de jornal. Então você é a famosa Vitória, Ricardo disse, sua voz surpreendentemente suave. Cecília me falou muito sobre você. Senhor Lima, ela respondeu com uma dignidade tranquila que fez Rafael sentir ainda mais orgulho dela. Seja bem-vindo. Me diga, Ricardo continuou. Foi ideia sua transformar o cantinho da vila em uma escola de gastronomia? Na verdade, foi uma ideia conjunta, ela explicou. Rafael percebeu que poderíamos unir a preservação de um lugar importante para a comunidade com a criação de oportunidades para os jovens locais. Ricardo voltou-se para o filho e havia algo diferente em seu olhar. Uma mistura de curiosidade e algo que poderia ser orgulho? Você sempre teve isso, sabe? Ele disse depois de um momento. Essa capacidade de ver além do óbvio, de enxergar potencial onde outros veem apenas problemas. Rafael sentiu sua garganta apertar. Em todos os seus anos trabalhando nos hotéis Lima, nunca havia recebido um elogio tão direto de seu pai. Venha, ele conseguiu dizer. Quero te mostrar mais uma coisa. Levou seu pai até uma sala nos fundos da pousada, onde plantas e projetos cobriam uma mesa grande. Ali estavam não apenas os planos para a pousada e o cantinho da vila, mas também estudos para futuros projetos sociais. É diferente do que você construiu, Rafael admitiu, observando seu pai examinar os documentos. Menor, menos luxuoso. Mas cada detalhe aqui tem um propósito. Cada espaço foi pensado para criar algo significativo. Ricardo pegou um dos projetos. Era o plano para um programa de capacitação em hotelaria para jovens da região. Estudou-o por longos minutos, em silêncio. Sabe, ele finalmente falou, sua voz carregando uma emoção que Rafael raramente ouvia. Quando comecei, há 40 anos, meu primeiro hotel era do tamanho desta pousada. Eu conhecia cada hóspede pelo nome, sabia as histórias de cada funcionário. Fez uma pausa, colocando o projeto de volta na mesa com cuidado. Em algum momento perdi isso. O império cresceu e eu esqueci porque havia começado tudo em primeiro lugar. Rafael observava seu pai, percebendo pela primeira vez as marcas que o tempo e as preocupações haviam deixado em seu rosto. Quantas escolhas difíceis ele havia feito ao longo do caminho. Quantos sonhos originais havia abandonado em nome do sucesso. Pai, ele começou, mas Ricardo o interrompeu com um gesto. Deixa eu terminar, ele pediu. Quando você saiu de casa, quando renunciou a tudo, fiquei furioso. Achei que estava jogando fora todo o legado que construí. Mas agora, vendo isso, ele gesticulou para a pousada ao redor. Percebo que você não abandonou o legado. Você o está reinventando de uma forma que talvez seja até mais valiosa. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Cecília, que havia se aproximado sem que percebessem. Vitória, ao seu lado, segurava sua mão em apoio. Ricardo. Cecília chamou suavemente, fazendo ambos os homens se virarem. Quer ouvir a música que escolhi para a inauguração? E ali,
Naquela sala repleta de projetos e sonhos, com o som do piano de Cecília preenchendo o ar, pai e filho começaram lentamente a reconstruir as pontes que o tempo e as circunstâncias haviam destruído. Mais tarde, quando Ricardo estava de partida, ele parou mais uma vez diante da pousada. "Filho", ele disse, sua voz mais suave que o normal, "você construiu algo bonito aqui. Algo que vai além de paredes e números. Você construiu um lugar onde as pessoas podem crescer, se transformar." Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Eu gostaria de fazer parte disso, se você permitir. Não como investidor ou dono, mas como seu pai." Rafael sentiu algo se desatar em seu peito. Um nó que carregava há tanto tempo que já havia se tornado parte dele. "Sempre há espaço para mais sonhadores", ele respondeu, usando as palavras que tantas vezes havia dito aos jovens do projeto social. E assim, sob o sol da tarde de Paraty, mais uma história de reconciliação e recomeço se escrevia naquela cidade, que parecia ter o dom de curar corações e aproximar pessoas. A véspera da inauguração da pousada trouxe consigo uma energia especial a Paraty. O centro histórico fervilhava com a chegada dos convidados, uma mistura peculiar de moradores locais, turistas curiosos e figuras importantes do mundo da hotelaria, que, atraídos pela história do herdeiro que abandonou tudo para recomeçar, haviam feito questão de prestigiar o evento. Na pousada, cada detalhe estava sendo verificado uma última vez. Maria, que nos últimos meses havia se tornado praticamente uma gerente assistente, coordenava uma equipe de jovens do projeto social, todos vestindo uniformes desenhados por artesãs locais. Os arranjos de flores para o salão principal acabaram de chegar, ela informava a Rafael, consultando sua prancheta. Dona Marina está na cozinha, supervisionando os preparativos para o coquetel, e sua mãe está fazendo o último ensaio com os alunos do projeto para a apresentação de amanhã. Rafael sorriu, admirando a competência da jovem. "E pensar que há alguns meses você estava preocupada se conseguiria entrar na faculdade?" "Pois é", ela respondeu com um sorriso tímido. "Semana que vem começo as aulas de administração. Ainda não acredito que consegui a bolsa." "Você mereceu", ele afirmou, "e sabe que pode continuar trabalhando aqui nos horários que conseguir conciliar com as aulas." No jardim interno, Vitória coordenava a montagem de uma exposição fotográfica que documentava todo o processo de restauração da pousada. As fotos contavam não apenas a transformação física do espaço, mas principalmente as histórias das pessoas envolvidas. Os jovens aprendendo novos ofícios, os artesãos locais compartilhando seus conhecimentos, a comunidade se unindo em torno de um sonho comum. "Essa é minha favorita", ela comentou quando Rafael se aproximou, apontando para uma foto em particular. Era uma imagem captada sem que eles percebessem. Rafael e seu pai, durante aquela primeira visita, conversando. No jardim, a luz do fim de tarde criava uma atmosfera quase mágica, e havia algo na postura de ambos, na maneira como se olhavam, que transmitia perfeitamente o momento de reconciliação. Felipe tirou essa, Rafael reconheceu, abraçando Vitória por trás. "Ele tem um talento especial para captar momentos assim." "Por falar em Felipe", Vitória começou virando-se em seus braços. "Você já soube que ele e Maria..." Rafael riu. "Que eles têm saído para tomar café todas as manhãs no porto?" "Sim, seu João fez questão de me contar. Disse que nunca viu o Felipe tão interessado em café na vida." O som do piano interrompeu a conversa. Cecília começava mais um ensaio. A música escolhida para a inauguração era uma composição original, algo que ela havia criado especialmente para a ocasião. As notas fluíam pelo espaço restaurado como se sempre tivessem pertencido ali, criando uma atmosfera de aconchego e boas-vindas.
Vitória, Dona Marina chamou da cozinha. Pode vir aqui um minutinho? Quero sua opinião sobre uma coisa. Na cozinha, o aroma de quitutes frescos preenchia o ar. Dona Marina havia trazido suas receitas mais especiais do cantinho, da vila para o coquetel de inauguração, e agora treinava uma equipe de jovens aprendizes nos segredos de sua culinária. Prova isso! Ela ofereceu a Vitória um pequeno bolinho. É uma receita nova que criei para a inauguração da escola de gastronomia. O que acha? Vitória fechou os olhos ao sentir o sabor. Isso é incrível! Que mistura de sabores é essa? Ah, isso é segredo, Dona Marina riu. Vou ensinar para os alunos quando começarem as aulas. Sabe, nunca pensei que aos 65 anos estaria começando uma nova carreira como professora. Do lado de fora da pousada, os últimos raios de sol pintavam o céu de Paraty com tons de rosa e dourado. Rafael observava o movimento da rua de pedra de sua janela favorita no segundo andar. Aquela que tinha a vista perfeita para a igreja, histórica, e ao fundo o mar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de seu pai. Acabamos de chegar a Paraty. Sua mãe insistiu em nos hospedarmos em uma pousada pequena perto do centro histórico. Disse que precisamos lembrar como tudo começou. Nos vemos amanhã, filho. Estou orgulhoso de você. Rafael sentiu seus olhos marejarem levemente. Era incrível como as palavras que tanto almejou ouvir durante anos agora vinham naturalmente, sem cobranças ou expectativas. Tudo bem? Vitória perguntou, entrando no quarto e notando sua emoção. Melhor impossível, ele respondeu, puxando-a para junto de si. Sabe, estava aqui pensando, é engraçado como a vida dá voltas. Se naquela noite em São Paulo eu não tivesse esquecido minha carteira, se eu não tivesse decidido pegar um táxi mesmo estando sem dinheiro, ela completou. Se não existisse o cantinho da vila, se Paraty não fosse tão especial. Eles riram juntos, contemplando todas as pequenas coincidências e decisões que os haviam trazido até ali. Lá embaixo, podiam ouvir as vozes animadas dos jovens terminando os preparativos, o som do piano de Cecília, as risadas vindas da cozinha onde Dona Marina continuava seus experimentos culinários. Nervoso com a manhã? Vitória perguntou, entrelaçando seus dedos nos dele. Um pouco, Rafael admitiu, mas é um nervosismo bom. Como você disse uma vez, é o tipo de medo que vem junto com a certeza de que estamos no caminho certo. A noite caía suavemente sobre Paraty, envolvendo a cidade histórica em seu manto estrelado. Na pousada, as luzes começavam a se acender uma a uma, criando aquele ambiente acolhedor que Rafael sempre sonhou. Amanhã seria um dia importante. Não apenas a inauguração de um estabelecimento, mas a celebração de um sonho compartilhado, de vidas transformadas, de pontes reconstruídas. E enquanto o casal observava a cidade antiga da janela, abraçados, o som do piano de Cecília preenchia o ar com promessas de novos começos e infinitas possibilidades. O dia da inauguração amanheceu com uma daquelas manhãs perfeitas que parecem acontecer apenas em Paraty. O céu de um azul intenso, uma brisa suave vinda do mar e o sol iluminando as pedras antigas das ruas do centro histórico. A pousada Vila das Artes, como havia sido batizada em homenagem aos artesãos locais que tanto contribuíram para sua criação, resplandecia em sua beleza restaurada. Os primeiros raios de sol encontraram Rafael já acordado, caminhando pelos corredores da pousada, verificando cada detalhe uma última vez. Cada canto do lugar contava uma história. Os azulejos portugueses, restaurados pelos jovens do projeto social, as cortinas tecidas por artesãs locais, os móveis antigos que haviam ganho nova vida nas mãos habilidosas de marceneiros da região. No jardim interno, onde o chafariz murmurava sua canção matinal, encontrou sua mãe ajustando o piano para a apresentação.
Não conseguiu dormir? Cecília perguntou com um sorriso compreensivo. Muita coisa passando pela cabeça, ele respondeu, sentando-se ao seu lado, no banco do piano. Lembra quando eu era pequeno e você me deixava sentar aqui enquanto tocava? Como poderia esquecer? Ela sorriu, tocando algumas notas suaves. Você sempre dizia que queria construir lugares onde as pessoas pudessem ser felizes. E a senhora sempre dizia que a verdadeira felicidade está nas coisas simples. Olha só quem aprendeu a lição melhor que a professora. Ela brincou. Mas havia orgulho em sua voz. Os convidados começaram a chegar no meio da manhã. A mistura eclética incluía desde moradores locais até jornalistas especializados em turismo e hotelaria. Ricardo Lima chegou cedo, acompanhado de alguns dos mais importantes nomes do setor hoteleiro do país. Filho, ele chamou Rafael discretamente, em um momento mais calmo. Tem algumas pessoas que gostaria que você conhecesse, não como meu herdeiro ou sucessor, mas como um empreendedor que está criando algo verdadeiramente inovador. A cerimônia de inauguração foi marcada por uma simplicidade elegante que refletia perfeitamente a essência do projeto. No jardim interno, agora repleto de convidados, Vitória subia ao pequeno palco improvisado para dar início às apresentações. A pousada Vila das Artes nasceu de um encontro inesperado em uma noite chuvosa em São Paulo. Ela começou, sua voz clara e emocionada. Mas mais que isso, nasceu de um sonho de criar algo que fosse além do comum, algo que pudesse realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Um a um, aqueles que haviam participado da transformação do lugar compartilharam suas histórias. Maria falou sobre como o projeto havia mudado sua vida, abrindo portas que ela jamais imaginara possíveis. Dona Marina emocionou todos ao contar como o projeto do Cantinho da Vila havia dado novo significado à sua vida após décadas de trabalho. Quando chegou a vez de Cecília, ela não fez um discurso. Em vez disso, sentou-se ao piano e começou a tocar sua composição original, uma peça que começava suave como uma manhã em Paraty e gradualmente crescia em complexidade e beleza, como a própria história que celebravam. O momento mais tocante, porém, veio quando Ricardo Lima, contrariando todo o protocolo, pediu para falar. Subindo ao palco com uma humildade que surpreendeu a todos que o conheciam, ele olhou diretamente para seu filho. Há muitos anos, ele começou. Cometi o erro de confundir sucesso com tamanho. Achei que quanto maior o império, maior seria o legado. Meu filho me ensinou que estava errado. O verdadeiro legado não está nos números ou no luxo, mas no impacto que causamos na vida das pessoas. As lágrimas nos olhos de Rafael refletiam as de muitos presentes. Vitória, ao seu lado, apertou sua mão em apoio silencioso. A festa se estendeu pela tarde, com música ao vivo, as delícias preparadas por Dona Marina e sua equipe de aprendizes e muitas histórias compartilhadas. Os primeiros hóspedes oficiais, um casal de São Paulo que havia conhecido a história através das redes sociais, foram recebidos com todas as honras por Maria, já completamente à vontade em seu papel de gerente assistente. Ao cair da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Rafael e Vitória encontraram um momento de quietude no jardim. As luzes recém-instaladas criavam uma atmosfera mágica, e a brisa noturna trazia o perfume das flores recém-plantadas. Feliz? Vitória perguntou, embora já soubesse a resposta. Mais que feliz, ele respondeu, puxando-a para perto. Realizado. E você? Também, ela sorriu. Sabe o que mais me encanta? Ver como um pequeno gesto de bondade pode desencadear tanta coisa boa. Como ajudar um estranho sem dinheiro para o táxi? Ele provocou. Exatamente, ela riu. Nunca imaginei que aquela noite mudaria tantas vidas.
Do salão principal vinha o som do piano. Cecília agora tocava informalmente, acompanhada por alguns de seus alunos do projeto social. As notas flutuavam pelo ar da noite, como promessas de dias ainda melhores por vir. Sabia que tem uma tradição em Paraty, Vitória comentou, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu. Dizem que se você fizer um pedido, na primeira noite que passa na cidade, ele se realiza. E você fez seu pedido quando chegou? Fiz, ela respondeu com um sorriso misterioso. E você? Rafael a olhou nos olhos, aqueles mesmos olhos que o haviam cativado naquela primeira noite em São Paulo, que haviam visto através de sua máscara de herdeiro dos Lima e enxergado o homem que ele realmente queria ser. Não precisei, ele respondeu suavemente. Já tinha encontrado tudo o que sempre quis e nem sabia que procurava. A noite avançava suavemente sobre Paraty, envolvendo a cidade histórica em seu manto estrelado. Na pousada Vila das Artes, as luzes do jardim refletiam nas pedras antigas, criando sombras que dançavam ao som do piano. Era o fim de uma história e o começo de muitas outras. Histórias de transformação, de segundas chances, de sonhos realizados. E ali, sob o céu estrelado de Paraty, Rafael e Vitória compartilharam um beijo que selava não apenas seu amor, mas a certeza de que às vezes os maiores tesouros da vida são encontrados nos lugares mais inesperados e que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas nas vidas que tocamos e nas histórias que ajudamos a escrever. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.